Senhor, socorre-me. Essas foram as palavras de uma mulher em que o seu nome não é citado, mas a sua atitude é citada, sua atitude de fé. Em meio ao sofrimento que ela estava passando, ela ouviu falar que Jesus estava passando por um determinado lugar. Essa história se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Do versículo 21 até o versículo 28. Vai falar sobre esta mulher. A mulher falando da atitude daquela mulher. E Jesus respondendo aos discípulos, enquanto ocorria aquele diálogo, essa mulher rompeu aquela multidão, porque onde Jesus estava, sempre havia uma multidão de gente. Sempre tinha aquela quantidade de gente. No mínimo, tinha 12 discípulos, no mínimo. Então, daí. E aquela mulher rompeu aquele povo e chegou até Jesus. E o que eu quero te dizer é que você precisa se esforçar para ter o seu objetivo alcançado. Ela traçou um objetivo, que era chegar até Jesus para resolver o problema dela. Aquela mulher estava determinada a Jesus, ela tinha que alcançar aquele alvo. E enquanto se estava falando sobre a atitude daquela mulher, ela estava indo em direção ao alvo dela, que era Jesus. Enquanto estão falando da tua história, não é para você parar. Independente do que estejam falando, do que está acontecendo na sua vida. Não pare. Prossiga. Porque o alvo que você traçou, a meta é chegar até Jesus. Excessivamente, que a gente já conhece da palavra do Senhor. Mas o foco é que ela mesmo ouvindo aquelas palavras, porque os discípulos ouviram aquilo e Jesus falou. Ela não se abateu. Às vezes a gente ouve uma palavra dura e a gente se abate facilmente e para a caminhada. Mas o que podemos aprender com esta mulher é determinação, ser determinada. Ela chegou aos pés de Jesus. Enquanto estavam falando dela, ela chega. Enquanto estão falando de mim e você, chegamos até Jesus. Então não se preocupe com aquele que vai falar de você, não. Se preocupe não. Eles só vão ser um alavanque. Algo para chegar mais próximo, mais rápido. Não se preocupe. Porque enquanto estão falando de você, enquanto estão falando de mim, a gente está chegando. Estamos chegando ao nosso alvo, ao nosso objetivo. E o nosso objetivo é chegar até Jesus. Aleluia. E ela chega. E ela não chega de qualquer forma, não. Ela chega e diz: Senhor, socorre-me. E aí agora se inicia um diálogo, não de Jesus com os discípulos falando a respeito dela, mas um diálogo dela com Jesus. Bom é ter um diálogo com Jesus. Enquanto tem outros falando de nós, quando tem outros falando com Jesus de nós, é uma coisa. Agora, quando é você mesmo falando com Jesus, o negócio é diferente.
Porque Jesus não diz aos discípulos, vá até ela e diga a ela que fique para depois. Não. Jesus explica aos discípulos, fala que ele não veio, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque ela era ela era cananeia, então era um povo que não era de Israel. E aí ela chega aos pés do Senhor e se inicia um diálogo com Jesus. Você precisa chegar até Jesus para dizer o que está acontecendo com você. Porque quando começa um diálogo dela com Jesus, a situação muda. Os cachorrinhos, palavra dura, mas ela não se abateu com essa palavra dura. Às vezes recebemos uma palavra dura e a gente se abate, fica arrasado, diz, não vou mais para canteiro, não vou mais para a igreja. A gente é assim. Mas essa mulher nos dá uma lição de permanecer em meio às palavras duras. Ela estava com um objetivo. E uma mulher, quando se levanta com um objetivo, dá sangue na canela e ela vai. E aí, em outras palavras, ela diz assim, Senhor, eu só preciso de uma migalhinha. Eu só preciso de resolver uma questão. E isso é o suficiente para mim. Talvez você esteja nessa situação, precisando resolver uma causa. Ela só precisava de uma migalha. Era um pouquinho só. Que para ela fazia total diferença. Fé. Ela estava com a casa dela destruída. Ela estava com a filha dela, quem sabe se não era a única filha ou até a filha a única filha mulher ou a única filha da vida dela. Ou pode ser uma mãe sabe que pode ter 10, 20 filhos, mas se um estiver passando por necessidade, por problema, ela vai tentar socorrer. Ela vai fazer de tudo para ajudar, para socorrer. E essa mulher estava com esse objetivo de ajudar a sua filha. E talvez você esteja nesse objetivo de ajudar a sua filha, seu filho. Tá jogado no mundão. Tá desfigurado, tá desfigurada. Ou até tá num leito, precisando de uma cura, de um socorro. E ela diz assim, Jesus, eu preciso de só uma migalha. Eu preciso só de um milagre. Um pouquinho, Jesus, de ti. Para que a minha filha tenha vida. Você precisa de um milagre. Para que a minha filha tenha vida. Ela diz isso ao Senhor. Eu preciso de um milagre, Jesus. Uma migalhinha é só um pedido, Senhor. Ela não desistiu. E por que você está desistindo daquilo tão precioso para você? Conta-se um testemunho em que eu ouvi uma vez um testemunho que dizia assim, uma mãe, ela orava muito tempo pelo filho. E aí esse filho, aí teve um dia em que ela desistiu. Ela disse, eu não vou orar mais. E aí quando chegou um dia, esse filho teve um sonho. E aí
ele disse assim: mãe, eu tive um sonho em que a senhora estava numa fila bem grande. E aí, numa fila, e a senhora já era próxima a ser atendida. E a senhora desiste e sai dessa fila e vai embora. E aquela mulher entendeu que faltava um pouquinho de tempo para o seu milagre ser atendido. E ela diz ao seu filho: meu filho, me perdoe, porque eu há anos oro pela sua salvação. E eu cheguei ao meu limite e desisti. Disse ao Senhor que eu não iria orar mais. Mas hoje eu peço perdão ao Senhor e vou voltar a orar por você. Porque o Senhor mostrou em sonho que ela estava preste. Talvez você esteja nessa situação, preste a receber o seu milagre. E você quer parar. Mas neste dia o Senhor te diz: não pare. Não pare. Você está na fila. Você está prestes a receber o seu milagre. Não pare. E a atitude daquela mulher foi surpreendente para Jesus. A tua atitude vai surpreender o Senhor de não desistir. Não desista. Porque o inimigo, ele quer isso, ele quer que você desista. Mas você precisa ser determinada. E aí Jesus diz, no versículo 28, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. Desde aquela hora, sua filha ficou sã. Oh, Jesus. Desde aquela hora. E o Senhor se admirou pela atitude daquela mulher. Você está preparado para o Senhor te dizer isso? Ó, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. O Senhor está prestes a cumprir o teu milagre. O Senhor está prestes a cumprir o seu milagre. Não desista. Não desista. O Senhor te diz neste dia, não desista. Falta pouco. Aquela fila lá, você é o próximo. Aleluia. Você é o próximo. Não desista. Mais uma vez eu te digo, não desista. Você é o próximo. Glória a Jesus. Então se prepare, porque o Senhor fará o teu milagre ser evidenciado. Amém? Colocou amém aqui, ó. Se você crê nessa palavra. Que o Senhor te reforce com fé. Te encha de fé através dessa palavra. Como encheu a minha vida de fé. Glória a Deus. Deus abençoe.